Chegamos para mais um tutorial do alimento diário da série Palavra, Vida e Edificação, Evangelho de João. Desta feita, nós vamos ver livro 3. E o título deste volume é Vem e Vê. Vamos ver hoje a semana 1, que tem por título A Voz que Clama no Deserto. Vamos começar então na segunda-feira, né, da semana 1, que diz unidos pela vida do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Nós vemos que nós veremos ao longo dessa semana sobre João Batista, né, que veio como precursor para preparar o caminho de Jesus e que seu ministério teve um excelente início, entretanto, um final muito trágico, né? De qualquer maneira, nós estamos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo vivo, ele é organicamente um, né? Aqui tem um trecho que gostaria de ler para vocês. Não fazemos parte de uma organização morta, mas de um corpo vivo. O que nos mantém unidos é estritamente uma ligação de vida que vem pela circulação da palavra profética, pelo Espírito e pela vida divina. Somos organicamente um só corpo, a família de Deus. Puxa, é muito rico isso, né? Ó Senhor Jesus. E mais tarde, então, aqui, nossa comunhão, porém, não é somente com o apóstolo, mas também com o Pai e com o Filho, com o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a nossa ligação não é jurídica, mas estamos ligados uns aos outros, né? Essa frase foi tirada, interpretação da 1 João 1:1 e versículo 3, que o apóstolo João fala assim que nós vos anunciamos, né? Ah, então o que nós apalpamos, o que vimos, o que testificamos, vos anunciamos para que vós também mantenhais comunhão conosco, né? Nesse caso com João, que é o apóstolo, né? Que transmite, que é um canal usado pelo Senhor para transmitir a palavra, né? Então, como passa por João, então é palavra profética, não é verdade? Então, essa comunhão não é só com os dos santos com o apóstolo João, mas com esta relação com o apóstolo João, nós temos também comunhão, né, com o Pai e com o seu Filho, né? Maravilhoso isso aí, né? E aqui tem, ainda na segunda-feira, fala um pouco da circulação sanguínea, que é a palavra, né? Vamos ler aqui um pedaço. A circulação sanguínea é responsável por levar nutrientes e oxigênio a todas as células do corpo, né? Ela extrai os nutrientes do intestino delgado e os distribui às células. Nossos pulmões fazem a troca de dióxido de carbono pelo oxigênio. Agora vem, o oxigênio obtido também é distribuído pelo sangue. Agora vamos, espiritualmente falando, vamos aplicar para o aspecto espiritual, tá bom? Espiritualmente falando, a corrente sanguínea, entre aspas, leva a palavra e o espírito aos membros do corpo de Cristo. A palavra é o nutriente e o espírito é o oxigênio. Quando o nutriente se encontra com o oxigênio, ocorre a combustão, gerando energia e força, né? Então, isso daí é em base a João capítulo 6:63, que o Senhor disse: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, né? Então, no Espírito, nós temos, na palavra, temos o Espírito e a vida. É o que acabamos de ler aqui, né? A circulação da palavra e do Espírito leva a vida aos membros do corpo de Cristo.
Essa vida nos energiza, dando-nos força para servir ao Senhor. Amém. Por fazer imersão na palavra, dos gritos de guerra, pregar o evangelho e praticar comportagem. Puxa vida, né? Ó, essa daí nos energiza, nos dá força. Assim avançamos até cumprir a vontade de Deus. Agora vamos ver então sobre a comissão de João Batista, né? A comissão de João Batista, quando que ele surgiu, né? Nós sabemos que ele começou a ser escrito sobre ele em Mateus mesmo, né? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vamos já direto para o assunto onde fala dele, né? Capítulo 3, versículo 2, diz assim, versículo 1, vai. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Olha só, João Batista já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro, e ali a alimentação era, e sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então a gente vê que João Batista agia totalmente fora da caixa, né? Totalmente diferente, total diferente da religião, da convencionalidade, eh, das maneiras da época, né? Então aqui, mas em nosso caso, meus irmãos, nós precisamos ter isso, também sair fora da caixa, precisamos ter amor pela palavra, né? Amor pela palavra, fazer imersão na palavra e inculcar a palavra, né? Aqui também, aqui fala também de Sião, que está em Isaías 49:11. Diz: Tu, Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Está Isaías 49:11, para que os irmãos possam ler, se tiverem tempo. É muito tocante esse versículo. Fala que o Senhor, né? Senhor fala essa palavra ao Sião. Sião é diferente de Jerusalém. Jerusalém representa toda a cristandade, mas o Sião é aquela parte forte, né? Aquela parte de valente de Davi, que onde está a cidade de Davi. Então, de vencedores. Todos nós que estamos aqui e vocês que nos ouvem, e nos vê também, irmãos, vamos anelar para estar em Sião, né? Para trazer o Senhor de volta. E quando o Senhor vier, irmãos, então nós vamos receber galardão dele, né? E diante dele a sua recompensa, graças ao Senhor. Então, como já falei sobre Sião, né? Ele trará o galardão, a recompensa para os que lutarem por seu reino. Amém. Graças ao Senhor. Aí tem um versículo aqui que gostaria de ler para vocês, que é o de João 3,30, que diz assim: Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso
quem falou foi João Batista. E aí, vamos então para quarta-feira, diz assim, né? Cristo é quem dá vida. João, o objetivo desse fluir é encher-nos da própria substância de Deus. Ok. O que o Senhor quer mesmo de nós é que tenhamos a realidade divina em nós, né? Então, como que o Senhor deve fazer para sermos totalmente preenchidos por Ele? Então, justamente é isso, né? Ele nos deu o fluir, né, dele mesmo para que possamos nos encher. Vamos ler alguns versículos, né? Efésios, Efésios 3:19. Essa que o Senhor quer fazer conosco, né? Diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse sejais tomados, podemos também traduzir por sejais enchidos ou preenchidos de toda a plenitude de Deus. Até, né? Aqui disse, para que sejais enchidos, preenchidos de toda a plenitude de Deus. Em Efésios 1, né? 22, 23, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o Senhor quer primeiro encher a igreja. Quando a igreja se tornar uma plenitude, então dá posição para o nosso Senhor encabeçar todas as coisas. De que maneira ele vai então, através da igreja, vai encher todas as coisas. Encher, ele aquele que enche tudo em todos, né? Aí, irmãos, aí nós vemos aqui em João 1,18, vamos lá ver para João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui, né? Ninguém viu, jamais viu a Deus. Mas, irmãos, nós estamos no versículo, como é que Deus, esse Deus que nós jamais temos visto, né, aparece para nós, né? Aqui nós podemos ver também em Hebreus capítulo 1, 3, ele fala assim: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só, aqui fala assim: ele é o resplendor da glória. E por exemplo, Deus é a glória, né? Como você consegue se aproximar de Deus? Ninguém se aproxima de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E é porque ele também habita em lugar inacessível ao homem. Não tem como nós termos acesso a Deus, né? Mas, irmãos, graças ao Senhor, esse resplendor alcança nos resplendor traz o próprio Deus para nós. E quem é esse resplendor? É Cristo, né? Então, como o sol, ninguém se aproxima de sol. Não tem como, né? É fulminado, é queimado a se aproximar um pouquinho, né? Mas, irmãos, nós podemos desfrutar do sol através dos raios solares que chegam até nós, puxa, para nos acalentar, né? Principalmente no ambiente frio, quando você sai no sol, puxa, aqueles raios solares te esquentam, né? Te dá uma sensação boa, né? De satisfação. Então, Cristo é isso, né? Ninguém jamais vê a Deus. E Deus habita em lugar inacessível do homem. Entretanto, ele manda Cristo, né? Que traz todos os benefícios que próprio Deus é e chega até nós. Nós devemos dar muitas graças a Ele por causa disso. Depois, a expressão exata
Também pode ser essa expressão exata em grego significa caractere, né? Então, caractere é quando Cristo, né, como resplendor da glória, nos atinge, ele então grava em nós. Grava, ele caractere, então ele grava em nós, né? E para nunca mais sair, graças ao Senhor, né? Agora chegamos, né, mais sobre o João Batista aqui. Primeiro ele fala assim, o pai dá testemunho do filho. Isso aí é muito importante, porque quando João Batista chegou, João Batista chegou falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Isso é Mateus 13, com 3:2, que eu já li para os irmãos, né? O povo considerava João Batista como profeta. Então, os líderes judeus aproximaram-se de João Batista para saber quem ele era realmente, né? Então, aqui no capítulo 1, 19 a 21 de João, eles perguntaram a João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou Cristo, né? Muito humildade da parte de João Batista, né? Muito bom, muito sincero, muito honesto. Ele teve um início muito sensacional, muito bom mesmo. Não sou Cristo, então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não, né? Então veja que isso daí realmente ele veio para preparar o caminho para nosso Senhor, endireitar veredas, né? Para que o Senhor possa andar, né? Na verdade, os judeus o aguardavam a vinda do Messias, mas eles não reconheceram naquela época que o Messias já tinha chegado, que é o próprio Senhor Jesus. Então, eles estavam procurando saber quem ele, se ele tinha chegado ou não, né? Se ele era o profeta, como diz, né? Em Deuteronômio 18, 18 a 19, Moisés falou lá em Deuteronômio que Deus falou para ele, né? Solicitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, de modo que de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, então, isso é uma profecia com relação ao nosso Senhor Jesus, né? O Senhor ia suscitar, né, um profeta como ele, né? Então, quando ele fala, né, se é palavra de Deus, Deus confirma o seu falar, né? Então, para identificar o verdadeiro profeta, basta observar se o que ele profetiza se cumpre. Esse é um princípio muito importante. Se o que ele profetizar se cumpre, fica comprovado que é um profeta enviado de Deus. Graças ao Senhor, né? Em João 5,31, fala assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Esse é o versículo falado pelo próprio Senhor Jesus. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E ele fala no 32, outro é que é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim, né? No entanto, o Senhor estava falando, os judeus pensavam que o Senhor estava falando de João Batista, né? João Batista realmente deu testemunho da verdade. Nós vimos nos versículos que nós lemos, né? Aí todo mundo pensou, pô, esse testemunho que dá é o João Batista.
Mas o Senhor foi surpreendente. No versículo 33 fala assim: Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ah, então, interessante, né? O Senhor disse: Eu não posso. Se eu falo de mim mesmo, dou testemunho a respeito de mim mesmo, esse testemunho não vale. O outro tem que dar o testemunho. Aí todo mundo pensou que esse é João Batista. Não, realmente, João Batista falou a verdade, mas o senhor foi adiante, né? Eu não aceito o testemunho humano, né? Olha, eu, porém, não aceito o testemunho humano. Testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejam salvos. E aí, irmãos, 36. Olha só essa resposta do Senhor. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Interessante, né? O Pai, quando o filho fala, o Pai tem que fazer que essa fala de filho se cumprisse, se realizasse. Então, a obra que Deus faz, né, cumpre a palavra do filho. Então, esse é o verdadeiro testemunho, né? Tudo o que o pai ordenou, ele realizou, né? Esse é o critério do pai para identificar o profeta. Quando Jesus profetizou, a obra aconteceu, testificando que ele era o enviado de Deus, o profeta. Ele era o Cristo, era Deus que dava testemunho de Jesus. Aí, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quer dizer, aqui no João 6,14, esse versículo que acabei de ler, confirma que o Senhor, né, era o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. O povo creu nele. O povo creu nele. O povo mesmo reconhecia que ele é o verdadeiro profeta. Mas, em João 5,18, você vê que os líderes judeus, por inveja, queriam matar Jesus, né? Isso daí, 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Pai. O Senhor realmente deu um nó na cabeça desses líderes judeus, porque eles não entenderam mesmo. Na verdade, o Senhor Jesus é o próprio Deus, né? Aleluia. Depois, em Atos, capítulo 2, versículo 22, confirma isso, falado pelo Pedro já, né, no dia do Pentecoste, né? Fala assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Graças ao Senhor, isso foi confirmado, que a palavra de Deus, né, falado pelo Senhor, se cumpre, porque Deus confirma com testemunho, né? Mais alguma coisa sobre João Batista. Voltamos para, aqui disse, João Batista, o precursor do rei dos reis. Amém. Rei dos reis é o nosso Senhor Jesus, né? E o precursor é João Batista. João 1, 24 a 28 diz assim: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis,
o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui o próprio João fala assim: Eu vos batizo com água, mas o que vem depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar-lhes as correias das sandálias, né? Ele vos batizará com espírito e com fogo, né? Então, irmãos, isso mostra para nós que claramente Deus já tinha escolhido o seu filho Jesus para ser o rei dos reis, né? Isso nós podemos ver em Salmo capítulo 2, versículo 6, né? Aqui o pai falando com respeito ao seu filho. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Então, aqui, o próprio pai declara que o filho vai ser o rei sobre Monte Sião. Monte Sião, monte significa algo, lugar elevado, né, com elevação, e Sião, aquele reduto de homens valentes, de vencedores, que representa os vencedores. Por que esse versículo? Porque Lúcifer pensou, ele almejava esse cargo, né? Ele almejava ser um rei, né, que possa, um co-rei de Deus, né? Um rei adjunto de Deus, porque ele era criatura e Deus é criador. E como criador, ele podia conversar com os outros criaturas. Mas Deus não, Deus já tinha escolhido o seu filho, Jesus Cristo, como o rei dos reis, e isso será realizado, né? Ó Senhor Jesus. Aí, seguindo no Salmo 2, versículos 7 a 9, continua, né? Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Graças ao Senhor, né? Que o Senhor já escolhido como rei, né? Sobre o Monte Sião. E eu quero estar no Monte Sião. Você também, creio, que você e todos nós almejamos, né, estar no Monte Sião, onde está, né, os vencedores, e o Senhor nos recompensará, né? Aí emendamos com Salmo 110, 1. Olha só. Versículo 1, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso já, né? Já no finalzinho, né? O próprio Deus Pai prometeu ao Filho que ele iria assentar à direita dele e colocaria todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas para realizar isso, olha só o versículo 2: O Senhor enviará de Sião, outra vez, de Sião, não é de Jerusalém, é de Sião. Irmãos, vamos fazer parte desse Sião. Eu quero estar ali. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina sobre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora serão os teus eh, os, te, os teus jovens, né? E tem outra versão no King James atualizada, diz que e vos dará um exército de jovens santos. Graças ao Senhor que hoje o Senhor tem nos dado jovens, não só jovens como capitães da tropa, temos adolescentes, né, que estão se formando como um exército, né, eles são tropas, e tem os capitães de tropas, que são jovens que cuidam deles, né, que dão orientação, voz e comando para eles, né, e maravilhoso, porque eles saem às ruas, né? Isso é dominar as nações, né? Ele domina quando eles vão pregar evangelho,
eles dominam toda a situação ao redor, né? Realmente, nesse momento, Satanás é derrotado. Apesar de que Satanás, os seus, sempre querem atrapalhar, mas eles são um exército, estão ali para derrotar, né, todo inimigo e salvar, resgatar as pessoas de volta para Deus. E o objetivo deles é o reino, trazer o reino de Deus. Aleluia. Então, na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo faz uma rica descrição do Senhor Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha só, irmãos, aqui quantas coisas fala. Ele é o primogênito de toda a criação. Quer dizer, além de ser filho de Deus, ele é também criatura. É primogênito de toda a criação. É criatura igual a nós, né? E nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Ele, então, é aquele cubo, né, que concentra tudo ali, né? Tudo se converge em Cristo. Ele encabeça todas as coisas. Isso já era na velha criação. Deus quer fazer Cristo novamente o centro da nova criação. Aleluia, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ter mais coisas sobre o João Batista, né? O versículo do dia de sábado diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, vamos atender esse chamamento do Senhor. Atender, quero ser discípulo do Senhor. Quero seguir após o Senhor. Eu quero realmente tomar a cruz, quero negar a mim mesmo e seguir o Senhor. Isso que me convém. E voltando para o João, capítulo 3, 30, esse versículo diz assim: Convém que ele cresça e que eu diminua. Puxa, até aqui nos mostra o João Batista bastante humilde, né? Sempre colocando o Senhor na dianteira, na frente dele e tal, e ele como aquele que deve seguir o Senhor, né? Então, eh, aqui então realmente João Batista era fora da caixa, fora do convencional, pois era cheio do Espírito. Mas, infelizmente, a sua carreira terminou de maneira desastrosa, né? Você veja, né? Quando em João capítulo 1 mesmo, né? Quando o Senhor disse 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e mais adiante ali, quando Jesus passava outra vez, ele fala, Eis o Cordeiro de Deus. Aí dois dos seus discípulos deixaram João Batista falando sozinho e seguiram Jesus. Eles tomaram uma atitude correta e tinha que ser assim. Veio Jesus, então acabou o ministério de João. Era até ali só do João Batista, né? Mas João, ele mesmo, falou aquilo, os dois discípulos seguiram a Jesus, mas ele mesmo não quis seguir a Jesus. Pelo contrário, ele quis, né, continuar com seu feidozinho, seu reinozinho de discípulos que o seguia, tinha seguidores. Irmão, cuidado com isso, né? Ter seguidores, né? Irmão, Senhor Jesus, né? Vamos ser humildes. Um, só um pode ter discípulos, é o próprio Senhor Jesus.
Nós somos seguidores de Jesus, não de homem algum, nem de nada. Nós somos discípulos de Jesus, né? Então aí, ah, capítulo 11 de Mateus 2:3, veio essa dúvida de João Batista. Ele nunca teve dúvidas. Por que que agora suscitou dúvida nele? É estranho isso, né? Ele tinha que acabar, dissolver seus grupos de discípulos e mandar seus discípulos seguirem todos a Jesus. E ele também seguia Jesus, mas não fez isso. Aí, com isso, olha só, Mateus 11:2, 3, ele fala assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Jesus, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Como assim? João viu quando a Maria de Jesus, né, foi visitar Isabel, e aí, quando Maria a saudou, o feto, que era João Batista, dentro da barriga da Isabel, se estremeceu, reconheceu, e depois no batismo de João, perdão, no batismo de Cristo, feito pelo João Batista, né? Quando ele saiu das águas, o céu se abriu para Jesus, e uma pomba desceu lá do céu e pousou sobre ele. E a voz no céu dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste. O João testificou tudo isso, não tinha dúvidas que era Jesus. E ainda em 3:30, ele disse que convém que ele cresça e que eu diminua. Então estava certinho. O João até aí, muito bem. Só que ele não quis deixar o seu discipulado, não quis deixar os seus seguidores e seguir a Jesus, né? Então aí aconteceu todos os problemas, porque quando você deixa de seguir a Jesus, a sua visão com relação ao reino, relação às coisas de Deus, ficam turvas, totalmente turvas, né? Então isso suscita até dúvidas com relação a Jesus. Então aqui, versículo 2, né? Quando João viu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quer dizer, é triste, né? Depois de tantos anos, né, ele acabou duvidando de Jesus agora. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Vamos ficar firmes onde o Senhor nos colocou, né? Há oposição, não vamos atrás da oposição, que é uma furada, né? Vamos ficar firmes na igreja, tá? Inabaláveis, e trabalhando para o reino de Deus, para o reino vir, né? Estamos aqui edificando a igreja com vistas à entrada no reino dos céus. Amém? Todos nós. Esse é o nosso objetivo. Ó, Senhor Jesus. E Jesus deu uma resposta para o João. E Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. É só ver, né? Quantas coisas que o Senhor tem feito, tem realizado, né? Tudo esses feitos da obra de Deus, não tem como negar e tem que reconhecer que Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus. Deus enviou, né? E aí o Senhor falou uma frase que gostaria de comentar um pouquinho, apesar do tempo correndo. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 6. Então, irmãos, o Senhor Jesus, aquele que duvida do Senhor, o Senhor se torna uma pedra de tropeço para ele. E ele tropeça e cai. Então, nunca devemos, né,
falar, nunca duvidar da palavra do Senhor, nunca duvidar da obra do Senhor, o que o Senhor está realizando nos nossos tempos, não é verdade? É muita coisa que o Senhor tem feito em nós. Nós temos visto o resultado com nossos olhos nus, não é? Então, irmãos, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Se nós duvidarmos do que o Senhor está fazendo hoje, o Senhor se torna uma pedra de tropeço. Podemos tropeçar nessa pedra. Ó Senhor, livra-nos de qualquer dúvida, Senhor Jesus. Amém. Vamos avançar então. E aí, irmãos, aqui em João 2, 23 a 25, o que o Senhor fala que o homem nenhum é confiável, né? Nenhum homem é confiável. O próprio Senhor Jesus não confiava nos homens. E o versículo diz: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, né? Porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O homem não é confiável. Por isso nós precisamos sempre depender do Senhor, tá? Ah, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Senhor Jesus, não sei como avançar sem Ti. Senhor, preciso de Ti, né? E aí também Atos 13, 25 mostra que ao completar João a sua carreira. Então aqui está claramente que ah, João já completou a carreira. Quando ele mostrou Jesus, né, ele já deveria ter encerrado essa carreira aí. Para Deus, João já encerrou sua carreira aí. Mas ele quis continuar, prosseguir. Aí não tem como, né? E por fim, irmãos, isso que eu falei no começo, né? Sobre Deus quer nos preencher, né? Quer que cheguemos à sua plenitude. Deus precisa trabalhar em nós, Deus precisa tirar as coisas negativas de nós, até coisas sutis de nós. Como Ele faz? Nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo com a palavra, né? Primeiramente, não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Nosso caminho é encher-nos do Espírito. Deixa o Senhor encher cada parte do nosso ser, cada vácuo que existe em nós, cada espaço, né? Cada espaço vazio, deixa Ele preencher. Porque se há, há um espaço vazio, se nós não preenchermos, o inimigo vai lá e preenche, não é verdade? Então nós precisamos estar atento a isso, deixar o Senhor preencher todos os vácuos de nós, todos os vazios de nós, para estarmos cheios, enchendo de Espírito para isso. Aí também Colossenses, um versículo análogo, né? 3:16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, o que aqui nos incita é que quando enchemos, como encher do Espírito, né? Como encher do Espírito? Encher da palavra, né? Deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Não é pobremente em nós. Ele tem que se tornar abundante, se tornar rico a sua palavra em nós. Assim, dessa maneira, ele vai preencher todas as lacunas deixadas. E em vez de Satanás penetrar nessas lacunas, vamos permitir que a palavra entre
palavra faça habitação em nós. Amém? Aí seremos a sua habitação no Espírito. Jesus é o Senhor. Amém.